Boa noite, pessoal! No vídeo de hoje, iremos trabalhar dois distintos institutos, a função social da propriedade e o registro como modo de aquisição da propriedade imóvel. Vamos começar falando a respeito da função social da propriedade. Desde os primórdios da humanidade, quando o homem, ao perceber que o estilo de vida nômade lhe gerava significativa instabilidade em seu modo de existência, passou então a permanecer nas principais áreas férteis que encontrava. Nesse sentido, a concepção de proteger e ampliar aquele pedaço de chão tornou-se intrínseco da natureza humana. Abarcados pela vontade daqueles homens de continuar em determinada localidade, ao longo do tempo, as civilizações aprimoraram técnicas de plantio para não mais dependerem apenas do advento da natureza ao gozar dos bens advindos daquele solo, fazendo com que a estrutura constitutiva do direito de propriedade perpetuasse e se modificasse continuamente. Isto posto, é notório destacar que o direito de propriedade é produto da evolução da organização social e do próprio ser humano. Dessa maneira, no decorrer dos tempos, o Instituto da Propriedade recebeu os mais diversos graus de valorização. Tem-se na sociedade romana as primeiras noções sobre propriedade em um sentido jurídico. Esses povos foram os responsáveis por influenciar a visão ocidental a respeito do direito privado. Já na Idade Média, a propriedade solidificou a estrutura econômica, política e social europeia. Sua aquisição era fator decisivo para estratificar a sociedade em nobres e servos. No que tange ao iluminismo, ao discorrer sobre o referido tema, tem-se sua visão em duas principais correntes. Na primeira, John Locke, um dos mais importantes expoentes dessa teoria, defendia a propriedade como um direito natural do homem. Entretanto, a segunda corrente, na qual possuía Thomas Hobbes como um dos essenciais precursores, defendia que a propriedade nada mais seria do que uma criação do Estado, e assim, sujeita às normas deste. Assim, as concepções formuladas durante a Revolução Francesa foram de tamanha importância para a construção individualista da propriedade. Contudo, essa individualização também foi passível de alterações. Tais rupturas de paradigmas apenas ocorreram graças à herança teórica deixada, principalmente pelo jurista francês Léon Duguay, que se tornou o principal expoente do princípio da função social. Defendia que a propriedade, por não possuir um caráter absoluto e intangível, demandava que o proprietário, pelo simples fato de possuir o bem, fosse encarregado de aplicar os esforços necessários à manutenção da função social de sua propriedade, sob pena de, ao deixar de executá-los, perderia os direitos a ela entrelaçados. Influenciado pelo pensamento duguaytiano, no Brasil, a Constituição Federal de 1988, em seus incisos 22 e 23, no artigo 5º, dispôs como os direitos e garantias fundamentais a propriedade e seu atendimento à função social. Dessa forma, a Carta Magna estabelece uma correlação entre a propriedade privada e a função social, esta como uma forma de garantir que aquela não careça dos meios essenciais para assegurar a efetiva destinação da terra. Além disso, essa correlação de ambos os institutos, sob a luz da norma pátria, terá importante aplicação também aos poderes da propriedade, frente ao proprietário dispostos no Código Civil vigente. Segundo o artigo 1228, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Entretanto, ao reconhecer a função social como um dos pressupostos para o uso da propriedade, a faculdade desses poderes, até então proporcionada exclusivamente ao proprietário, será limitada, visto que, se o sujeito não dispõe de seu poder paralelamente ao uso racional da coisa, essa poderá sofrer intervenção do Estado juiz. Assim, poderá o particular ter sua garantia de direito à propriedade questionada e, eventualmente, retirada. Dessa forma, é válido trazer à apreciação as recentes aplicações do ordenamento jurídico ao caso concreto, realizadas pelos tribunais brasileiros. Nesse diapasão, verificar-se-á a impossibilidade de se proferir atualmente decisões nas quais o aspecto social deixe de ser considerado, uma vez que os princípios da dignidade humana e da função social requerem maior proteção efetiva.
Tratando-se da propriedade rural, a exigência desta destinação social torna-se ainda mais evidente. A terra é vista como um bem de produção, que possui como utilidade própria a produção de bens imprescindíveis à sobrevivência humana. Dessa forma, a utilização consciente dos recursos naturais e a preservação do meio são alguns dos requisitos primordiais para o cumprimento da função social da propriedade. Desse modo, pode-se perceber que a função social da propriedade rural está vinculada à tutela do meio ambiente, exposto no artigo 225 da Carta Magna. Assim sendo, se a propriedade é explorada em desacordo com as políticas de preservação e recuperação ambiental, esta estará lesionando um bem jurídico pertencente a toda a pluralidade de indivíduos. É de suma importância a observação dos requisitos elencados no artigo 186 da Carta Magna, de 1988, para a efetivação da função social da propriedade rural. Esse artigo dispõe que são necessários o aproveitamento racional adequado, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, a observância das disposições que regulam as relações de trabalho e a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. No que diz respeito à função social da propriedade urbana, essa cumpre sua função quando atende às exigências fundamentais de ordenamento da cidade expressas no plano diretor. Assim, resguarda o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas. Dessa forma, por exemplo, os terrenos ou edificações ociosos em áreas urbanas não atendem à sua função social. O direito de propriedade urbana poderá, portanto, sofrer limitações em prol do pleno desenvolvimento das funções sociais e do adequado aproveitamento do solo urbano. Pessoal, é válido trazer à apreciação as recentes aplicações do ordenamento jurídico ao caso concreto, realizada pelos tribunais brasileiros. Essas são as informações do julgado. Para o ministro relator Sanseverino, devido à evolução do direito, o mesmo já não admite que seja priorizada a proteção do direito à propriedade e posse no âmbito exclusivamente privado, ou seja, do particular. Os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social carecem de proteção mais efetiva. O que fazer? O autor, em um primeiro momento, deve comprovar a posse e o esbulho sofrido. Pelo princípio da segurança jurídica, deverá apresentar documentos comprobatórios. A função social está diretamente ligada à destinação que mais confere legitimidade à sua ocupação. Entretanto, não deve ser entendida como algo absoluto, pois é necessário que seja complementada por outros quesitos, como, por exemplo, a antiguidade e a relação material com a coisa. A respeito desse julgado, observamos que foi utilizada uma argumentação concisa e bem estruturada, do qual extraímos valoroso entendimento a respeito dos limites dos quais o âmbito privado deve ser submetido. O segundo julgado e suas informações. Os autores alegaram que a propriedade rural a eles pertencente era destinada à atividade agropecuária e que, mesmo cumprida e comprovada a sua função social, foram alvo de invasão pelo movimento Luta pela Terra, ficando assim impedidos de exercerem suas atividades na propriedade. Apesar da função social da propriedade ter amparo constitucional, o Código Civil não expressa seu cumprimento no que diz respeito à posse. Mesmo que não seja cumprida a função social da propriedade, ou seja, esteja em desuso e sem qualquer produtividade, o ordenamento não confere legalidade aos atos de ocupação, justamente por a desapropriação não ser um ato decorrente do uso da força. Apenas o Poder Executivo possui competência para promover a desapropriação. Todavia, tal ação somente poderá ocorrer mediante pagamento de prévia e justa indenização. A análise de julgados como os que foram expostos atribui caráter qualitativo à temática estudada. Portanto, é essencial que sejam priorizados, considerando seu valor intangível, principalmente ao meio acadêmico. Agora, iremos tratar sobre a função social da propriedade e o que caracterizaria o seu não cumprimento, bem como as possíveis consequências legalmente previstas no ordenamento brasileiro.
Vamos lá? É importante destacar que o direito à propriedade não é absoluto, apesar de ser um direito constitucionalmente previsto. Uma forma legalmente prevista é a desapropriação, que pode ser entendida como um confisco por parte do Estado. No decorrer da apresentação, irão compreender que o interesse público, ou seja, da coletividade, irá sobrepor o interesse privado. A Constituição Federal, em seu inciso 24, artigo 5º, diz que a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou por interesse social ou ainda por utilidade pública, desde que seja feita mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Na desapropriação por interesse social, a propriedade, de alguma forma, não atendeu à sua função social, podendo ser a propriedade tanto urbana quanto rural. No caso do imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, ocorrerá a desapropriação para fins de reforma agrária. É importante saber que a União possui autorização para adentrar na propriedade particular para ferir dados e coletar informações, desde que o proprietário, representante ou preposto seja previamente notificado. Essa desapropriação irá ocorrer quando as circunstâncias imporem a distribuição ou condicionamento da propriedade para seu melhor aproveitamento, utilização ou produtividade, em benefício da coletividade ou de categorias sociais merecedoras de amparo específico do poder público. Agora, iremos adentrar no nosso segundo tema, que diz respeito à forma de aquisição por registro de título. O direito brasileiro considera como aquisição todo ato jurídico em que se faz a transmissão da propriedade da coisa ou de um direito sobre a perspectiva da pessoa, que se transforma em proprietária da coisa ou titular do direito. O Código Civil de 2002 não é taxativo quanto às formas de aquisição de propriedade imóvel, comprometendo-se a disciplinar temas importantes, como a uso capião, o registro de título e a seção nos artigos 1238 a 1259. As formas de aquisição variam em originárias e derivadas. A forma originária ocorre quando não existe uma transmissão de um direito para o outro, ou seja, o ato jurídico de aquisição foi realizado uma única vez. Por exemplo, Mévio encontra um baú do tesouro abandonado no lote de sua casa. A aquisição desse bem se deu pela forma originária, isso porque Mévio é considerado juridicamente como a primeira pessoa possuidora do bem. Já a forma derivada ocorre quando é transmitida a propriedade, ou seja, por meio de uma relação negocial entre o anterior proprietário e o adquirente que assume a propriedade. Por exemplo, Mévio aliena um carro para Tício. Ocorreu uma transferência da propriedade do alienante para o adquirente. A forma derivada de aquisição ocorre tanto para o registro de título quanto para a tradição. A tradição é a entrega da coisa ao adquirente, com a intenção de lhe transferir a sua propriedade ou a posse. A aquisição da propriedade por ato inter vivos ocorre mediante um negócio jurídico entre pessoas vivas, podendo ser na forma originária ou derivada. Já por ato causa mortis, o pressuposto é a morte do antigo proprietário, que deixa a propriedade da coisa para outrem. Deste modo, ocorre a sucessão hereditária ou testamentária. Podemos então definir a aquisição da propriedade imóvel pelo registro do título como a transferência inter vivos da propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis competente, gerando assim grande importância para a transferência da propriedade, pois, sem a transferência, o alienante continua sendo proprietário do imóvel. Exemplo: Mévio vende uma casa para Tício pelo valor de R$ 1 milhão, porém não foi feita a transferência do título, portanto, Mévio continua sendo proprietário do imóvel. Tício, mesmo que já tenha obtido a posse, só terá propriedade com o registro do título translativo. Apresentar, antes de tudo, o título, ou seja, a origem da aquisição ou posse do bem. O documento garante publicidade registral imobiliária, além de conceder prioridade em casos de disputa sobre o imóvel. Levar ao cartório de registro de imóveis.
O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro e este o prenotar no protocolo. Nesse sentido, para que o adquirente possa opor a propriedade de seu imóvel perante a sociedade, oponibilidade erga omnes, este deverá se valer do registro, dando assim publicidade ao ato. Ao aplicarmos ao caso concreto, temos que a corte em questão discutiu e votou uma situação para o problema jurídico. No que se refere ao registro de título, tem-se que o relator do caso em questão dá ênfase à necessidade de se conferir publicidade aos atos, para que, dessa forma, transmita o conhecimento a terceiros da existência de um vínculo contratual, um negócio jurídico. No referido caso, a matéria que o circunda diz respeito à hipoteca, e como o registro de título é fundamental para que os atos decorrentes do contrato não se afastem da propositura legal. Dessa forma, é necessário ressaltar a importância do registro de título para com os negócios jurídicos e em relações contratuais, uma vez que, na ausência desse, irão surgir vícios que poderão acarretar em diversos transtornos, um deles, a litigância. Bom, pessoal, por hoje encerramos aqui. Obrigada pela paciência e até o próximo vídeo.